voltando direto do VTEX Day 2025 e agora com uma marca infantil muito representativa no Brasil, que tem crescido bastante nos últimos anos, Alfabeto. Estou com o Sérgio, diretor comercial, e Camila, coordenadora de CRM, para a gente falar um pouquinho dessa estratégia num segmento desafiador. O segmento infantil é um segmento aí que a gente não vê tantas marcas grandes no varejo, e a gente tem a Alfabeto como um dos principais cases aí para a gente aprender um pouquinho mais e trocar bastante experiência. Sérgio, dá um contexto aí de como que está o Alfabeto no mercado hoje, para a gente conhecer um pouquinho mais, e depois eu vou pedir para a Cami me contar os desafios de fidelização e aquisição. Tá bem, Gustavo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Obrigado aí pelo convite. Falando aqui um pouco da Alfabeto, né? A marca de moda infantil. Nós estamos no mercado desde 1993, né? Uma marca mineira, né? Uma marca que deu a sua atuação maior, né? De expansão no estado do Rio de Janeiro. Mas hoje já estamos com a predominância de mais de 12 estados pelo Brasil, né? Temos mais de 70 operações nos pontos físicos, todos eles já integrados já no digital com o nosso omnichannel, né, com o poder de oferecer a melhor experiência para o cliente. E também temos o nosso pátio fabril, né? Somos hoje fábrica, né? Ou seja, somos os fornecedores dessa marca que tem pensado de como se diferenciar nesse mercado competitivo, esse mercado que é desafiador, atender esse público, né, que a gente busca ter um diferencial da marca, né, que é hoje o propósito de vestir criança como criança. Boa, gostei. E Cami, e eu achei super interessante, tá? Aqui é um time que é fiel realmente ao Alfabeto, né? Já são mais de 10 anos deles trabalhando na marca e construindo essa marca que é tão relevante hoje no varejo. E Cami, olhando para os desafios que você tem visto, né? Hoje tem diversas formas de fidelização, diversos desafios de integrar esse franqueado no digital. Como que vocês têm visto hoje o franqueado como papel relevante na estratégia de crescimento da Alfabeto? Bom, primeiramente, obrigada, Gustavo, pelo convite. Ficamos muito felizes, né, em participar. Hoje a gente tem atuado muito com a construção próxima do franqueado. Então, além do cliente, né, da gente sempre estar olhando para o cliente, também olhar para esse ponto do franqueado dentro da necessidade de trazer o cliente para dentro da loja, né, dessa fidelização. Então, estamos sempre muito próximos do franqueado, tanto eu no canal de CRM, como o Sérgio também, e a gente traça muito a estratégia de estar sempre presente na comunicação com o cliente de forma personalizada. E usando muito o vendedor, né? Exatamente. E a gente tem a oportunidade, principalmente por falar, né, da moda infantil num todo, de falar com o público com mais recorrência, né? A gente ter essa recorrência de fala. Porque criança está ali, sempre precisando de trocar de roupa, sempre precisando de algo novo. Então, a gente tem oportunidades dentro da plataforma, né, da CRM, que a gente é parceiro já há 1 ano e meio, mas sempre está presente com o cliente no momento certo, levando para ele o que ele precisa naquele momento. Exato, e para os pais principalmente, né, ter um contato próximo com uma loja que consegue entregar rápido, que já sabe, né, o tamanho da criança, isso realmente é um diferencial muito grande, né, conseguir... a gente tem falado e ouvido aqui muito nas palestras hiperpersonalização, né? E é uma coisa que a Alfabeto já faz há bastante tempo. Eu acho que o que a tecnologia tem a nos ajudar é que a gente consegue dar escalabilidade, né? Eu acho que isso é um grande valor que a gente tem visto. E no Omnichannel eu achei super legal aquela conversa que a gente teve recente, onde a gente conseguiu perceber a influência do digital, né? Da geração de giftback, do digital indo para o varejo físico, né? Conta um pouquinho, Cami, esses números para o pessoal. Exato. Nós, quando iniciamos com a CRM Bônus, a gente iniciou com giftback apenas, trabalhando principalmente, né, focado em levar o cliente para o físico. Então, nós traçamos um bloqueio onde o giftback ele era resgatado apenas no varejo físico, e-commerce, mas nós vimos a oportunidade e a necessidade também, principalmente agora, né, nesse movimento todo da omnicanalidade, de levar o cliente para onde ele precisa estar conectado naquele momento.
Então, nós utilizamos um processo piloto no início deste ano, com algumas lojas, algumas operações, fazendo essa omnicanalidade e dando a opção de multi-resgate para o cliente. Então, o cliente hoje da Alfabeto, com o gift, ele pode resgatar seu gift que ele gerou no e-commerce ou que ele gerou no físico em ambos os canais. Esse primeiro teste foi, como eu disse, né, com algumas lojas. No início, os franqueados realmente ficaram um pouco resistentes de como entender o comportamento desse cliente, de para onde esse cliente iria ir, e até com franqueado, varejo físico, com receio desse cliente ir para o e-commerce, mas a gente teve uma surpresa e a gente teve um número positivo ao contrário. Então, o nosso resgate chegou na média aí de 5%, o resgate total do e-commerce nesse momento do piloto. E desse resgate total que a gente teve, 74% dos resgates que foram gerados no e-commerce, ao invés do cliente voltar para o e-commerce, ele foi para o físico. Isso é muito legal para o franqueado, né? O franqueado é sempre um desafio, esse entendimento do omni, né? Todas as redes passam por essa conversa, né? De o franqueado às vezes entender o e-commerce como um competidor. E a gente fez e faz bastante pesquisa para as marcas também para apoiar elas nessa comunicação. A gente fez uma pesquisa no ano passado bastante interessante com uma marca grande, uma marca com mais de 400 lojas, onde a gente teve que ir na convenção lá de vendas para explicar para eles que eles precisavam ativar o multi-resgate. Porque para o cliente é o que a gente tem que estar sempre olhando, né? Tá fazendo sentido para o cliente? Né? Imagina você comprar no Oscar Freire, aí você vai no Shopping Morumbi e você não pode usar. Né? O cliente gera uma fricção e uma frustração que você às vezes nem consegue, como marca, mensurar o impacto que isso pode estar gerando. Quando a gente ativa e coloca todo mundo, né, no multi-resgate, a experiência do cliente fica mais fluida e é super importante. Aqui também era um dado bem interessante que a gente olhou nessa pesquisa, que foi quando um cliente comprava só num canal, então o cliente ia e comprava só no varejo físico, ele tinha nessa marca uma frequência de 1,3 compras no ano. Então era uma frequência relativamente baixa. Quando ele conseguia ir comprar no e-commerce, então ele virava um cliente omnichannel de mais de um canal, né? Ele passava aquela frequência para 2,3. Ou seja, né? Não somente ele aumentava o ciclo de venda na marca, mas além disso ele melhorava a frequência na loja, né? Ou seja, o e-commerce, muito mais do que ser um canal de vendas, ele é um canal que potencializa o varejo físico. Então a gente tem algumas outras marcas também que a gente percebe que quando abre uma loja, né, o digital cresce porque o cliente vai lá, né, entende que o M funciona para ele começa a comprar no digital, mas tem o lançamento, ele vai para o varejo físico. Então acho que isso é super importante. Sérgio, como que é, né, expandir uma rede, né? Você está há bastante tempo na marca e conseguir hoje atingir aí esses 70 franqueados. Como que tem sido esse plano de expansão de vocês em Alfabeto? Bom, é desafiador, né? O mercado está aberto, mas também está aberto para as oportunidades, né? Eu acho que é o que nós buscamos, né? Enxergar o mercado, como que podemos explorar e aproveitar, né, dessa abrangência da conexão, né, principalmente falando de tecnologia, né, como é que nós podemos integrar nossos canais. Então hoje a gente percebe que para você entregar valor para os nossos clientes, é preciso ter uma conexão forte, não somente a ponto de tecnologia, mas também envolver pessoas, né? Eu acho que é isso que a Alfabeto vem trabalhando forte. Como a Camila comentou, nós já temos hoje uma participação expressiva, né, com relação graças aí à parceria com a CRM Bônus, né, que gerou essa agenda do código de vendedor. Então isso faz com que... Isso é super legal, né? Depois, Camila, eu quero que você conte um pouquinho pra gente desse código do vendedor, porque é uma coisa que muda o ponteiro, né? Muda muito. Hoje o nosso e-commerce ele já tem uma participação dessa venda do código, a casa de 55%. Até então nós trabalhávamos somente com a equipe de lojas próprias, e esse mês agora de maio nós estamos fechando a participação de toda a rede de franquias, né? Ou seja, serão mais 200 códigos que estamos oferecendo, que são pontos de contatos, né? Que vai usar da tecnologia via o nosso time que está lá na presença física no ponto.
Então, eu acho que... E hoje, então, 55% das vendas do e-commerce usam o código do vendedor. Usa o código e, né, graças a essa parceria aqui com a CRM Bônus, a gente já gera essa conexão, que é onde a gente faz o pós-venda, o aniversário, né? A Alfabeto, como é muito conhecida também, né, no presente, então acho que assim, ter esses dados e ter braços, né, e tecnologia, tudo dentro do mesmo contexto, é o que vem nos ajudando a fazer o crescimento e resultados que a gente vem alcançando aqui nesses últimos, principalmente nesse ano que está ainda no primeiro semestre, né? Boa. E Cami, no tema de fidelização, a gente vem trabalhando há bastante tempo e a gente sempre olha a maturidade da marca, né? A gente percebe que tem essa maturação até a gente atingir os resultados incríveis que vocês têm hoje, né? O que você percebeu como desafio, né, no começo e depois para chegar nessa maturidade? A Cami, né, eu lido bastante ali no dia a dia, eu vejo que ela está sempre olhando os indicadores, rotina. Então conta pra gente como que você, né, consegue, não só com a CRM Bônus, mas com outros fornecedores, né, extrair valor das ferramentas. Assim, eu particularmente, né, eu sou uma pessoa que gosta muito de olhar números e a gente toma muita decisão em cima de número. Então, hoje em dia, a gente já consegue trabalhar numa flexibilidade maior e mais rápida, porque a gente já está muito engajado. Então, o time né, como o Sérgio falou, os franqueados, nosso time de loja própria, hoje eles já estão engajados e já sabem da importância dessa fidelização do cliente, principalmente da importância do gift back dentro da operação. No início, os desafios realmente foi o engajamento, tanto, né, do gift, quando a gente iniciou a parceria do gift, mas também quando a gente iniciou a parceria do Agenda. E aí aqui lembrando que o que é o engajamento, né, que a gente fala. No caso de gift back, imaginem que a Alfabeto faz 100 vendas lá num dia, né? Engajamento significa quanto dessas vendas a gente conseguiu identificar o cliente, que é o nosso objetivo no final do dia, é conseguir identificar quem está comprando para a gente conseguir depois trabalhar o CRM, né? A gente conseguir fazer isso acontecer. E é bastante natural que quando a marca começa, né, principalmente quando é uma estrutura de franqueado, né, a gente precisa convencer o franqueado porque o discurso do fechamento da venda tem que mudar, né, e a gente precisa fazer com que esse vendedor entenda que, né, a partir de agora vai dar para entender a performance loja a loja, né, isso é super... muda o ponteiro, mas é difícil, porque um tema não é sobre ferramenta, é um tema de cultura, né? E Gustavo, assim, é importante assim, até destacar, né, que aquela equipe, né, no varejo ali, no ponto físico, ela tem o sentimento do pertencimento, né, quando a marca se propõe a fazer essa conexão, né, de todos os canais envolvidos, né, utilizando seus parceiros, mas a equipe se sente um pertencimento onde ela recebe um cliente do e-commerce que vai até o físico, fazer o resgate do cashback, ela se sente acolhida também, né, apoiada, porque a digitalização está aí, né, para o mercado, mas a gente precisa saber explorar e usar, né, pessoas, sempre colocando pessoas dentro do processo. Então, a gente sente muito isso, os franqueados hoje reconhecem, né, tanto que eles estão super engajados e felizes com o que a gente vem propondo hoje dentro da rede. E na jornada do cliente, né, o que você tem visto de estratégia relevante para as pessoas que estão comprando online entrarem mais nesse mundo físico, né? A experiência e a quantidade de produtos que vocês têm, é importante que a pessoa vá num ponto de venda experimentar realmente a marca, né? Hoje, se o cliente compra online, ele já consegue retirar em loja, tem vitrine infinita. O que vocês estão olhando ainda mais de soluções mais avançadas aí no Omni de vocês? Sim, a gente, como eu disse, nós estamos com 80% de participação das lojas físicas integradas no Omni. Ainda há um desafio de logística, né? O Brasil é grande, é extenso, tem a questão fiscal, mas hoje a gente já percebe, né, resultados que vêm acontecendo. Então isso vem gerando cada vez um crescimento dentro do contexto que a gente vem propondo. O que a gente espera é quebrar um pouco mais essa barreira de logística. A gente vai ter uma dificuldade. Hoje nossos pontos, né, espalhados por mais de 12 estados pelo Brasil, então fica assim, às vezes uma conexão que deixa uma barreira ainda para nós. Exato. E olhando para próximos passos da Alfabeto,
como que vocês estão enxergando o crescimento da empresa? Né? Vocês pretendem performar mais dentro da base, aumentar sempre seu store, ou estão olhando para o plano de expansão de varejo físico? O que você está enxergando, Sérgio, como crescimento aí nesses próximos meses? Bom, a gente, né, vem num crescimento já nesse primeiro semestre. É importante destacar isso, que tanto o varejo físico como também o e-commerce, ou seja, vem no crescimento acima de 2 dígitos. Isso nos deixa numa situação que aumenta ainda mais o desafio, né, que é dar continuidade a esse crescimento para os próximos meses, mas com bastante pé no chão também, né, sendo bem coerente com o nosso propósito. O que queremos é manter, né, as operações saudáveis, sustentáveis e continuar entregando valor, né? Nosso propósito é entregar valor para os nossos clientes, para que o cliente reconheça, né, essa fidelidade que a gente propõe com eles, esse relacionamento que a gente quer mantê-los e eles aumentar cada vez mais a nossa recorrência. Então, para os próximos meses, a gente pensa mais em aumentar a recorrência dos nossos clientes, manter os nossos clientes na nossa base, aumentar essa recorrência, essa conexão do dígito e físico, cada vez ser ainda mais consolidadas dentro do nosso negócio. Ótimo, então, Cami, o problema vai cair para você, né? O desafio está todo no CRM, mas como o Sérgio disse no início, você também, a gente conseguiu, junto com vocês, levar o digital junto com o físico. Então, essa ativação multiloja já está ajudando, né? Eu tenho certeza disso. A gente está aí há 60 dias com a ativação, mas eu já vejo resultado expressivo. Tenho certeza que a gente vai conseguir melhores resultados ainda mais a partir do segundo semestre também. E essa questão do código, né, que a gente veio falando, que é também a associação do código dentro das plataformas da CRM. Então, assim, a gente conseguiu integrar todo o canal ali do e-commerce físico, e a gente está muito focado para esse segundo semestre, está pautado em cima disso. Ó, Cami, eu vou te dar dois spoilers aí de lançamentos que vão te ajudar muito também nesse incremento, que é 2 módulos recentes que a gente está trabalhando. Um é o gatilho inteligente. Então, o que a gente pensou, né? A gente tem atuado muito nessa jornada de primeira para segunda compra, né? Desse curto prazo, né? E a gente pode utilizar o RFV, que é uma metodologia bastante comum dentro do varejo, numa versão nova, né? O que é essa versão nova? É o que a gente chama de gatilho inteligente, onde a gente vai usar esses pilares, mas vai utilizar também mais hábitos de consumo que a gente vê dentro da base, e a partir disso criar alguns gatilhos. Exemplo, eu tenho um cliente super VIP que parou de comprar, e a gente consegue olhar pessoa a pessoa esse comportamento, e a gente consegue ativar um bônus dobrado, por exemplo, para aquela pessoa, né? Então, a gente trabalhar de forma individualizada, então essa hiperpersonalização com o IA, a gente vai trazer com gatilho inteligente, que é importante. O segundo ponto, que para Alfabeto também pode ajudar muito, é o lançamento do nosso novo motor ali dentro de Giftback, onde a gente vai poder trabalhar baseado em produto, né? Ou seja, esfriou agora em São Paulo, né? Mas lá no Nordeste não está tão frio. Pô, eu quero fazer uma ação aqui em São Paulo, por exemplo, né, de produtos de lã. Eu quero pegar essa categoria e colocar nessa semana cashback dobrado nos produtos de lã, né? Então a gente está olhando muito para esses próximos passos, que é a hiperpersonalização baseada em IA e o time de marketing, junto com o time de produto, junto com o time de varejo, conseguir montar campanhas baseada nas categorias que vocês precisam impulsionar, ou às vezes, cara, calçado não está saindo tão bem, eu quero girar aquela categoria mais rápido. Então, eu acho que aqui são boas iniciativas que muitas vocês já tinham me pedido. Legal, então boa. Tá chegando aí. É isso aí, bom. Então, pessoal, de forma geral, a ideia era conhecer um pouquinho mais desses principais pontos de Alfabeto, conhecer um pouquinho mais de vocês. Eu acho que, para quem está ouvindo e ainda não conhece, entra no site da Alfabeto, uma marca super bacana. Tem cupom? Tem cupom. Depois eu vou botar na descrição do YouTube para vocês um cupom aí de primeira compra, que a Cami vai trabalhar um cupom bom aí, para a gente conseguir levar mais clientes novos para ela. E agradeço super a presença aqui no nosso podcast e aproveitem muito o VTEX. Queria só uma última coisa. O que vocês olharam aqui no VTEX que chamou a atenção, mas não pode ser IA, que todo mundo está falando que é IA. Tem alguma outra coisa que chamou a atenção vocês? Tá difícil?
Bom, de tudo que a gente viu, né, o que eu vejo que, olhando muito para a CRM, porque quando eu venho, a minha visão fica muito focada em cliente. Então, eu vejo a inteligência, eu vejo as novidades do varejo, mas eu fico focada muito em entender como levar mais personalização, mais proximidade para o cliente. Então, eu vejo que o cliente ele é uma pauta que a gente sempre fala, né, sobre essa aproximação, sobre esse comportamento, sobre entender realmente o cliente da marca e não ficar só baseado em dados, em números, né? A gente precisa realmente saber quem é o cliente da marca. E na Alphabet a gente busca muito isso, sabe? Ontem a Country Manager da Pandora falou, né, que ela vai toda semana nas lojas, né? Às vezes a gente fica muito no escritório pensando, olhando dado, pensando, olhando planilha e assim... Cara, tem que ir lá, né? Assim, às vezes você vai ver o checkout não funciona, a vendedora tá com o pitch errado, o produto tá exposto errado, né? Então o varejo é chão de loja, né? Verdade. Ter a visão do cliente ali, né? E isso é importante, a gente busca muito isso dentro da marca. Boa. Gente, então obrigado pelo tempo de vocês, por ter participado aqui do nosso podcast. Para quem quiser, tem mais podcasts gravados aqui nessa playlist no nosso YouTube. Para quem quiser aprofundar o seu conhecimento, é só entrar no crmbonus.com.br. A gente tem um blog que tem mais palestras, tem white paper, tem bastante material para você enriquecer aí o seu conhecimento e ajudar a sua marca a vender mais. Super obrigado, Sérgio e Camila, pela participação aqui. Obrigado, Gustavo. Até a próxima aí. Eu que agradeço, Gustavo. Obrigado pela parceria e pelo tempo também com a gente. Boa. Valeu, gente, e até o próximo podcast.